O que são conflitos étnicos? Bem, os conflitos étnicos são divergências entre indivíduos, grupos ou sociedades com propriedades religiosas, raciais, políticas, culturais e territoriais diferentes. Diversas etnias foram extintas em proveito de diversos pretextos, como expansão e domínio de território, acúmulo de riquezas, doutrinação religiosa e entre outros. Os conflitos podem surgir dentro de grupos raciais distintos, a exemplo da segregação entre brancos e negros nos Estados Unidos, ou em ciclos com os mesmos viés religiosos, porém de etnias diferentes. Os conflitos étnicos são justificados por diversas motivações, especialmente a motivação política, territorial e religiosa. Os atos de violência são recorrentes, provocando a morte de milhões, como por exemplo a disputa territorial entre os dois grupos muçulmanos, os sunitas e os xiitas. Bom, agora eu vou falar da origem disso tudo. Os conflitos entre os sunitas e os xiitas existem há séculos, desde 632 d.C., que foi o mesmo ano da morte de Maomé. E a morte de Maomé foi um motivo a mais para criar essas desavenças entre esses povos, que eles continuam brigando até hoje. E após a morte de Ali, que para os xiitas seria o sucessor de Maomé, a religião islâmica acabou se dividindo em dois grandes grupos. Fora Ali, os filhos deles também foram assassinados, Hassan e Hussein. E depois disso, as guerras e os conflitos ficaram ainda mais frequentes. Antes de Maomé, a crença em vários deuses era chamada de politeísmo. Essa crença era praticada por vários grupos. Então, Maomé uniu a sociedade árabe na crença monoteísta, que era a crença onde Alá seria o Deus Supremo. E Maomé uniu os grupos árabes dentro do islamismo, formando uma religião. Depois dessa união, a Síria, o Iraque, o Líbano e o Paquistão eles foram palco desses conflitos por vários anos. E a maioria sunita discrimina a minoria xiita. Na visão dos sunitas, os xiitas são marginais. Por isso eles são oprimidos pelo fato de terem as piores condições financeiras entre os árabes. Passando para a atualidade. Nos dias de hoje, os conflitos acontecem entre a Arábia Saudita, que tem os Estados Unidos como aliado, e eles vão contra o Irã. O que aconteceu foi que a ordem do ex-presidente Donald Trump foi matar o general iraquiano Qassem Soleimani. Então o Irã foi lá e respondeu com um ataque de mísseis em duas bases das tropas americanas que ficavam no Iraque. O Irã é populado por xiitas, enquanto na Arábia Saudita são os sunitas. E infelizmente a história de violência entre os dois grupos está longe de ser resolvida. A gente pode definir conflito social como uma luta entre grupos sociais pela supremacia, envolvendo tensões, discórdia e choque de interesses. Bom, pra gente falar de conflito social, um bom exemplo de conflito social aqui que a gente pode citar são os protestos que aconteceram na Venezuela entre 2014 e 2019, onde foi uma série de manifestações em massa, eventualmente ocasionada em confrontos violentos. Essas manifestações elas ocorreram nas grandes cidades venezuelanas, indo desde fevereiro de 2014 até 31 de outubro de 2019. Os manifestantes, na maior parte dos casos, eles protestavam contra o aumento do custo de vida no país, contra a insegurança ligada aos altos índices de criminalidade, contra a corrupção e também contra a escassez de produtos básicos. Todos esses problemas, eles foram agravados pela economia que estava debilitada desde 2014, em razão também do forte controle estatal dos preços e da redução do PIB, e também da alta inflação. Em meio também a uma forte polarização política entre partidários e oponentes do presidente Nicolás Maduro. Tudo isso junto ocasionou assim então uma crise de grande dimensão no país. Grandes manifestações contra e a favor do governo, elas já vinham acontecendo desde 2013, após a apertada vitória eleitoral de Nicolás Maduro sobre Henrique Capriles. Porém, o movimento de oposição ao governo eleito, ele ficou mais forte a partir de 7 de janeiro de 2014, quando ocorreu o latrocínio, em que morreu a atriz Monique Spear, e também seu ex-marido, o irlandês Thomas Henry Barry, na rodovia de Porto Cabelo, em Valência, no estado de Carabobo. A filha de 5 anos do casal também foi ferida a tiro, mas sobreviveu. Esses protestos estudantis de 2014, eles coincidiram com uma comemoração muito importante na Venezuela, o aniversário de 100 anos da vitória na Guerra de Independência da Venezuela, quando as escassas forças de independência, formadas majoritariamente por estudantes, venceram a Espanha. Essa celebração, ela ocorre em 2 de fevereiro, e é conhecida na Venezuela como o Dia Nacional da Juventude.
E em fevereiro, as manifestações cresceram significativamente de tamanho e já estavam sendo realizadas em diversas cidades do país. E nos conflitos que se seguiram, 6 pessoas foram mortas e mais de 200 foram feridas desde 3 de fevereiro. E no fim, cerca de 100 pessoas foram presas desde meados do mesmo mês.